Oi, advogado! Oi, advogada! Seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Thalita e nessa live de hoje a gente vai conversar sobre como ser reconhecido na advocacia, mesmo que você tenha um escritório 100% digital e mesmo que você seja um advogado iniciante. Então, sobre o que é ser esse tema, né? Sobre o que é esse tema dessa live aqui de hoje. É sobre realmente você ser valorizado pelo seu trabalho, você ser reconhecido pelo seu trabalho, mesmo que você seja um advogado iniciante. Porque o tempo de experiência na advocacia, o tempo que você tem de OAB, não é o que vai determinar se você vai ser reconhecido pelos seus clientes ou não. Existem outros fatores que são muito mais importantes e a gente vai falar sobre eles aqui nessa live de hoje. E sobre o que é, então, sobre o que não é esse tema aqui. Justamente, você não precisa esperar muitos anos aí, não precisa ficar vários anos atendendo vários clientes, ficar realmente esperando até que um dia os clientes vão olhar para você e vão falar: nossa, meu advogado é a topzera da balada. Isso, para o advogado que está começando, pode ser um pouco desanimador, né? Poxa vida, só vou ser reconhecido, só vou ser valorizado pelo meu trabalho depois que eu tiver 30, né, 20, 30 anos de advocacia, isso vai demorar demais, eu vou ter que ficar sofrendo até lá, os clientes aqui que não me valorizam, os clientes que não dão bola para o meu trabalho, que acham que eu só estou fazendo, estou cumprindo tabela. Pois é, você não precisa passar por isso, mesmo você sendo um advogado iniciante, tá bom? E o que é, então, você ser reconhecido na advocacia pelos seus clientes? Eu acredito que é a situação em que o cliente ele realmente valoriza o seu trabalho, ele olha para você, ou melhor, né? Ele acompanha o serviço que está sendo entregue e ele está a todo momento feliz com aquilo que está sendo entregue para ele, né? Não é aquele cliente que fica questionando se o que você está fazendo está certo, se não está certo, fica dando pitaco no que você faz, ou então aquele cliente que negocia muitos honorários, né? Que fica pedindo desconto, que fica pedindo parcelamento, esse tipo de coisa. Você ser reconhecido na advocacia, você ser valorizado pelo seu trabalho na advocacia, é o cliente perceber que você realmente é bom no que você faz, que você é especialista realmente naquela matéria. O cliente, ele vai querer continuar com você. Eu acredito que o fato dele valorizar o seu trabalho, dele reconhecer o seu trabalho, ele não influencia tanto na prospecção e no fechamento do contrato com o cliente, quanto na manutenção do cliente nesse escritório. Então, se o cliente ele realmente percebe o quanto você é importante para a empresa dele, o quanto ter o seu serviço é importante para a empresa dele, vai ser muito mais fácil ele manter você, né, ele manter o seu escritório de advocacia cuidando ali da empresa dele. E olha só, um ponto bem importante para você que é advogado, está começando na advocacia e que, inclusive, não quer ter um escritório tradicional, não quer ter um escritório de advocacia físico, quer ter um escritório de advocacia 100% digital. O caminho para você ser reconhecido na advocacia é você se especializar. É você escolher, e olha só, se especializar na advocacia não é você escolher uma matéria do direito para atuar, tá? Porque as áreas do direito, elas são muito abrangentes. Pensa só, se você escolhe, de repente, área trabalhista, que é inclusive a área que eu trabalhava. Só dentro da área trabalhista, você poderia atuar para reclamante e para o trabalhador e para a empresa. Já são duas formas de atuação muito diferentes. Aí, se você escolhe atuar para a empresa, cada empresa tem os seus regramentos, já tem muita jurisprudência consolidada sobre essa empresa. Então, assim, quando você escolhe uma área do direito, você não está se especializando, você está escolhendo uma área do direito para atuar. Mas as áreas do direito ainda são muito abrangentes. Se você quer ser especialista de verdade na advocacia, comece escolhendo o seu cliente ideal. Quem é o cliente que você quer atender na advocacia? E uma das etapas para você escolher o seu cliente ideal é você entender o que você quer para sua advocacia. Você quer uma advocacia extrajudicial? Você quer uma advocacia mais leve, com mais liberdade, com mais tranquilidade?
Ou você quer realmente ser aquele advogado de tribunal, né, que coloca ali como é que chama aquele negócio, gente? Aquela roupinha especial para sustentar no tribunal. Que tipo de advogado você quer ser? E o que você quer para a sua advocacia? Isso vai influenciar bastante na escolha do seu cliente ideal, do cliente que você quer atender na advocacia e, consequentemente, na valorização do seu trabalho pelos seus clientes. Quando você escolhe um cliente, quando você se especializa nele, mesmo que você seja um advogado iniciante, o seu cliente vai te ver como uma autoridade, porque você é especialista naquilo, porque você é especialista no seu cliente, e você entende como o negócio dele funciona e quais são os principais problemas que ele pode ter no negócio dele. Esse é uma das etapas principais para que você consiga conquistar reconhecimento e valorização do seu trabalho na advocacia. E você pode, inclusive, fazer isso, você pode se especializar, você pode escolher um cliente para atender na advocacia, né? Um cliente para se especializar na advocacia, mesmo que você não tenha hoje nenhum cliente no seu escritório de advocacia e mesmo que você esteja começando do zero na advocacia. Inclusive, se você não tem clientes, as suas opções tendem a ser ainda mais abertas, né? Porque quando a gente já tem alguma experiência na advocacia, quando a gente já atende alguns clientes na advocacia, é natural que quando alguém fala em se especializar, né, que o advogado iniciante precisa se especializar, precisa escolher um nicho de atuação, precisa escolher um cliente ideal, é natural que você queira escolher um cliente que você já atende, porque é o que você já se sente confortável, né? Agora, o advogado que está começando realmente do zero, que nunca atendeu nenhum cliente, pode escolher o cliente que ele quiser, já que ele não tem, né, a experiência prática atendendo nenhum tipo de cliente, então não vai ter muita diferença atender um cliente ali mais tradicional ou um cliente do digital, por exemplo, né? Agora, o importante é que, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você esteja começando do zero, e mesmo que você não tenha nenhum cliente aí no seu escritório de advocacia, você pode sim ser uma autoridade e ser reconhecido pelo seu trabalho, desde que você se especialize, desde que você escolha um nicho de atuação para a sua advocacia, tá? Lembrando que nicho de atuação é diferente de área de atuação, é diferente de área do direito para atuar. Você não vai escolher uma área do direito. Você pode até escolher, né, uma área do direito para atuar, desde que essa não seja a sua única especialização, porque as áreas do direito são extremamente abrangentes. Existe muita coisa ali dentro de cada uma das áreas do direito. É interessante que você, na verdade, escolha um cliente ideal, que você se especialize no cliente que você quer atender. No caso do digital, inclusive, você não se especializa numa área do direito. Você pode sim, né, escolher atuar com uma área do direito em específico, se você quiser. Mas na maioria dos casos, o advogado que atua no extrajudicial, atendendo os clientes do mercado digital, é o advogado que é especialista no cliente, que entende o negócio do mercado digital, entende o negócio do cliente do digital e quais são os problemas que esse cliente pode ter. Quais são os problemas mais comuns que esses clientes enfrentam? Os serviços que eles normalmente precisam aqui é elaboração de contratos, elaboração e revisão de contratos, consultoria trabalhista, adequação à LGPD, assessoria ali para a parte de direito autoral, né, com registro de marca, registro de infoproduto, ou então gestão de crise, quando acontece um plágio, quando acontece uma pirataria, quando tem algum problema com o aluno hater, ou então pode atuar aí, de repente, só com a parte tributária, né, com planejamento tributário. Então, mesmo você se especializando no mercado digital, nos clientes do mercado digital, você ainda pode escolher qual que é a área que você quer atuar especificamente para esses clientes, entende? Muito mais específico você for, melhor para sua advocacia, principalmente no começo, tá? Isso é uma coisa que eu costumo dizer bastante para os meus alunos. No começo, foca em uma coisa só.
Escolhe um tipo de serviço que você vai fazer nesse começo. É só no começo, até você começar a entender como é que esse fluxo funciona, até você começar a ter clientes no seu escritório de advocacia, até você começar a ter retorno na sua advocacia e conseguir crescer, conseguir ampliar o seu negócio, conseguir escalar e conseguir atender cada vez mais clientes. Mas no começo, foca em uma coisa só. É o melhor caminho para o advogado que está começando. Então, foca ali na elaboração de contrato, ou então, se você gosta da área trabalhista, foca na parte trabalhista. Inclusive, olha só, vou deixar até um bônus aqui, tá? São poucos os advogados especialistas que atuam nessa área, né, do direito da advocacia digital, atendendo os clientes do mercado digital, certo? São poucos os advogados. Agora, menos ainda são os advogados que são especialistas nesse mercado e que atuam na parte trabalhista, atuam com consultoria trabalhista. Então, você pode até mesmo trazer a consultoria e a adequação trabalhista para o seu escritório de advocacia. Adequação e consultoria trabalhista especializado no mercado digital, para os clientes do mercado digital. Porque aí você entende o que esse cliente normalmente busca, o que esse cliente normalmente faz na empresa dele. Aqui no mercado digital é muito rara a empresa que contrata CLT, por exemplo. A maioria é tudo contratação PJ. Então, o que você tem que fazer? Você tem que atuar junto com o seu cliente, por exemplo, trazendo um plano um plano de prevenção trabalhista, era a palavra que eu queria, prevenção. Um plano de prevenção trabalhista. O que ele precisa fazer para evitar um problema trabalhista na empresa dele? Percebe que você chega num ponto em que você é o único do mercado que faz isso? Nesse momento, quando você é o único do mercado que faz esse serviço, que presta esse tipo de consultoria para esses clientes do mercado digital, você se torna único. Um cliente, ele não vai te contratar porque você é o mais barato. Ele vai te contratar porque você é o especialista. E é aí que você consegue ser reconhecido, que você consegue ser valorizado pelo seu trabalho, mesmo que você tenha um escritório 100% digital. Mesmo que você seja um advogado iniciante. Então, se especializar na advocacia é o caminho para você realmente conseguir ser valorizado, ser reconhecido pelo seu trabalho na advocacia. E por que ter um escritório de advocacia 100% digital para atender os clientes do mercado digital é uma oportunidade para você ser reconhecido na advocacia. Olha só, primeiro, são poucos os advogados que são especialistas nesse mercado, certo? Primeira coisa. Segundo ponto, nesse mercado, os nossos clientes, eles não se importam com o nosso tempo de experiência. Eles não se importam com o nosso currículo. Eles não vão nem aí para isso. Qual que é a parte mais importante para esse cliente? Que você entenda, que você saiba como o negócio dele funciona, que você saiba quais são os problemas que ele pode ter e que você saiba como resolver esses problemas. Ponto. É isso que importa para esse cliente. Então, ele não é aquele cliente que vai querer visitar o seu escritório e vai querer que você tenha, né, que vai esperar que você tenha um escritório na avenida mais cara da cidade. Não, ele não está nem aí para isso. Inclusive, ele prefere que você tenha um escritório digital. O advogado que se especializa no mercado digital é o advogado que atende cliente de qualquer lugar do mundo. Então, o nosso cliente, primeiro que ele já não nem espera um escritório físico, né? Para ele, o normal é ter um escritório digital, porque a empresa dele é digital. Percebe como um mercado muito diferente? É um mercado onde o advogado, que é super tradicional, aquele advogado que gosta de falar difícil, né? Que gosta de toda aquela pompa e circunstância do direito, não tem vez. Inclusive, tem um caso aqui de um cliente que ele fez reunião comigo, reunião de prospecção, e ele marcou reunião com um outro escritório totalmente tradicional, né? Aquele escritório que você olha, assim, você olha o site, que você vê lá os advogados, você fala, nossa, são advogados conceituados no mercado, e esse cliente não fechou contrato com eles. Por quê? Porque eu conheço o mercado, porque eu entendo como o mercado funciona.
aqueles advogados não. Então, aqui é o seu momento, entendeu? Advogado iniciante. É o seu momento de roubar os clientes dos escritórios tradicionais, entendeu? Olha o poder que eu tô dando aqui para você, tá? Então, é uma oportunidade perfeita para o advogado iniciante. É o momento de você realmente se colocar ali num pedestal, porque é isso, você vai ser o rei da festa, entendeu? Você vai ser realmente o advogado especialista, o advogado top realmente. E por que você não deveria ficar na advocacia tradicional se você é um advogado que está começando, se você é um advogado iniciante? Olha só, se você fica na advocacia tradicional, se você ficar por escolha, né? Se é uma coisa que você gosta, se é uma coisa que você quer fazer, fica aí, tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, se você não gosta da advocacia tradicional, se você não quer atuar na advocacia tradicional, você já tem um bom motivo para sair daí, né? Você já tem um bom motivo para mudar para o extrajudicial. Agora, o segundo motivo é que aqui você é autoridade. Você é o advogado autoridade. Por quê? Porque você é escasso. São poucos os advogados que são especialistas no mercado digital. Exatamente por isso que essa é a oportunidade perfeita para o advogado que está começando. Se você quer ser valorizado logo no início da sua advocacia, se você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, venha advogar no extrajudicial, atendendo os clientes do mercado digital. E, inclusive, é engraçado que os meus clientes da advocacia tradicional, eu tinha alguns clientes, assim, que claramente não valorizavam o meu trabalho, né? Aquele cliente que você fala alguma coisa, ele responde que tá errado, porque ele que é o dono da razão, porque ele que sabe mais e não sei o quê. E aí ele briga por desconto, ele quer cobrar mais barato, ele quer, né, um desconto, quer um advogado mais barato. E hoje em dia já funciona bem diferente a minha advocacia. Os meus clientes valorizam muito mais o meu trabalho. Eles me contratam porque eu sou especialista no negócio deles. Mesmo eu sendo uma advogada iniciante, tá? Eu preciso deixar isso claro para você. Eu tô aqui fazendo live, eu tô aqui falando sobre isso. Eu sou especialista nesse mercado, eu advogo para esses clientes, mas eu também sou uma advogada iniciante. Até pouco tempo, eu estava mais ou menos no mesmo lugar que você. Faz muito pouco tempo que eu saí de um escritório de advocacia totalmente tradicional, um escritório de advocacia onde eu não estava feliz, que eu só atuava com processo, para começar a atuar no digital. Eu estou muito perto de você, eu não sou aquela advogada, né? Às vezes muitas pessoas olham aqui advogado fazendo live, né? Trazendo conteúdo e tudo mais. Eu falo isso porque eu já me senti assim, né? Às vezes a gente olha aquele advogado fazendo live e fala, nossa, ele tá tão distante, né? Ele já teve uma jornada tão grande na vida dele, já teve uma transformação tão grande e tudo mais. E eu tô aqui, não sei se eu consigo, né, chegar no mesmo lugar que ele chegou, não sei se eu consigo alcançar as mesmas realizações que ele alcançou. E eu tô bem perto de você, então tá fácil você me alcançar, digamos assim, né? Tá fácil aqui para eu te dar a mão, para eu te ajudar, para eu te puxar aqui para a advocacia extrajudicial no digital. Inclusive, uma das coisas que eu acabo escutando bastante de muitos advogados, principalmente no começo, né, é que a gente não tem dinheiro para abrir um escritório de advocacia. É difícil para o advogado que está começando conseguir abrir um escritório, né? Pensar toda a parte ali de formalização e tudo mais. E pior ainda, um escritório físico, né? Você tem que alugar um espaço para começar a atuar, é ainda mais difícil. Então, aí é mais uma grande vantagem do extrajudicial no digital, porque você não precisa de escritório físico. Você só precisa do seu escritório digital. Você precisa obrigatoriamente abrir o CNPJ do seu escritório digital? Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, mas é recomendado que você faça isso o quanto antes. Por quê? Quando você abre o seu escritório, né? Quando você formaliza o seu escritório de advocacia, você está mostrando muito mais profissionalismo, né? Que você já teve o cuidado ali de abrir a sua empresa. E uma coisa muito importante aqui
que isso é um pouco crença minha mesmo. Quando a gente tem uma empresa, né? Quando a gente abre uma empresa, a gente acaba pagando menos imposto do que se a gente receber todos os nossos honorários da advocacia na nossa conta pessoa jurídica, certo? Existe ali, né, o teto de imposto de renda e tudo mais, até um certo valor você não paga, depois você começa a pagar, e o imposto ele é muito maior para a pessoa física, se você receber os seus honorários na sua pessoa física. Então, eu acredito que abrir o seu CNPJ, abrir o seu escritório de advocacia, é uma forma de você se preparar para o melhor. Você já está se preparando para ter um faturamento muito maior, a ponto de não valer a pena para você ficar na pessoa física, sabe? Então, fora, né, toda a questão de formalização, de você pagar menos imposto, eu acredito que tem isso também. É você realmente estar preparado para receber muito mais oportunidades aí na sua advocacia. Então, eu abri o escritório de advocacia totalmente digital, ele é é um processo muito mais barato, né? Você vai fazer ali a abertura do CNPJ, vai pagar algumas taxas de prefeitura, para a OAB e tudo mais, e é isso, não tem muito mistério para você abrir o seu escritório. Fora que é aquela oportunidade de você bater no peito e falar, nossa, eu sou empresária, entendeu? Eu tenho um CNPJ no meu nome. Eu me senti muito rica quando saiu o meu CNPJ, né? Aquela certidão de CNPJ com o meu nome ali, o número da minha empresa, eu me achei demais, assim, eu preciso dizer para vocês que eu estava me sentindo muito empresária. E esse ânimo, né, de você se sentir empresário, se sentir dono de uma empresa, é muito importante também para o sucesso da sua advocacia. Isso também vai ajudar bastante aí na sua jornada como dono do seu escritório de advocacia, porque afinal você é sim um empresário. Talvez você ainda não tenha CNPJ, talvez você não tenha aberto, né, oficialmente o seu escritório, mas você é sim um empresário. Então começa a tratar a sua advocacia aí como uma empresa. E onde muitos advogados acabam errando no começo da advocacia. Muitos advogados iniciantes acabam errando porque querem ser reconhecidos na advocacia, querem ser valorizados pelo seu trabalho, atuando em áreas tradicionais da advocacia e fazendo o que todo mundo faz. Né? É comum a gente estar no finalzinho da faculdade ali, pergunta para um colega, pergunta para o outro, o que você vai fazer? Vou atuar como trabalhista, vou atuar no civil, vou atuar direito de família. Mas percebe como são áreas muito abrangentes? O direito, ele é muito abrangente, ele é muito amplo, tem inúmeras possibilidades. Quando você se coloca como um advogado que quer atuar, que atua, né, com direito tradicional, numa advocacia muito tradicional, você vai fazer o que a maioria dos seus colegas também faz. Pode pesquisar aí nos advogados que você conhece, nos advogados que você tem à sua volta, seus amigos, familiares. A maioria dos advogados faz quase a mesma coisa. Né? Às vezes muda a área de atuação e tudo mais. Agora, conta para mim, quantos advogados você conhece que são especialistas no mercado digital? São pouquinhos. Eu que estou aqui, né, fazendo live para você sobre isso, conheço muito poucos advogados que atuam nesse mercado. Porque realmente é um mercado que tem poucos advogados. Tem muita demanda, tem muito empresário digital, principalmente todo dia, né? Tem empresas novas sendo criadas, tem novos empresários digitais atuando no digital, criando seus produtos digitais, e ao mesmo tempo são poucos os advogados que são especialistas nesse mercado, né? Então, é muito difícil você ser reconhecido, você ser valorizado pelo seu trabalho, quando você faz praticamente mais do mesmo, né? Quando você faz o que quase todo mundo faz na advocacia. Tem a parte de você realmente prestar um serviço diferente, né, numa área de atuação, para um cliente diferente, e tem a parte de você trazer os seus diferenciais para sua advocacia, né? Aquelas coisas que não tem tanta relação com o jurídico, com o trabalho jurídico em si, mas a parte de atendimento realmente ao cliente, o que você faz de diferente para os seus clientes. Isso também é muito importante para você ser valorizado.
E uma coisa muito legal é que no mercado digital a gente tem mais proximidade com os nossos clientes. São clientes que a gente tem uma certa informalidade para conversar, para prestar o nosso serviço. E com isso a gente consegue trazer alguns elementos de diferenciação que estão bem relacionados com o atendimento ao cliente, né? A forma como você fala com o seu cliente pode ser um item de diferenciação e, consequentemente, fazer o seu cliente valorizar muito mais o seu trabalho. Você já parou para pensar nisso? É uma coisa extremamente simples, uma coisa extremamente sutil, mas que para esse cliente do digital faz diferença. Ele se sente valorizado. Ele se sente valorizado e ele valoriza o seu trabalho. Para o cliente que é mais tradicional, né, que está acostumado com uma advocacia mais tradicional, para ele talvez nem faça diferença. Ele nem acha interessante ter esse tipo de advogado, né, esse tipo de atendimento diferenciado. Agora, o cliente do digital gosta bastante. É esse o feedback que eu recebo dos meus clientes, né? Eles ficam muito felizes quando percebem que eu realmente sou uma advogada bem diferente, que busco tirar toda a burocracia aqui da minha advocacia, busco realmente ser muito mais informal com os meus clientes. Inclusive, gente, teve uma situação que eu achei muito fofa. Preciso contar para vocês. Eu marquei reunião com um cliente meu, e aí as minhas reuniões eu faço todas pelo Zoom, né? E aí esse meu cliente, quando eu entrei na sala, aí ele tava com uma luz diferente de fundo, assim, meio vermelha. Aí ele falou para mim, assim, que ele colocou a luz vermelha de fundo na nossa reunião, na tela dele, ali no espaço dele, porque ele queria combinar com o meu fundo aqui, que também é cor-de-rosa, meio vermelho. Eu achei super fofo, gente. É uma conexão muito diferente que a gente consegue ter com os nossos clientes, assim, é surreal, entendeu? O mercado digital para advogados, para atuar na advocacia, realmente é uma advocacia de outro mundo, eu diria, inclusive, sabe? É muito diferente. E qual que é o jeito certo para você ser reconhecido, para você ser valorizado na advocacia pelos seus clientes? É você se especializar. Esse é o melhor caminho. Você se especializar não numa área do direito. Você se especializar num cliente. Se especializa no cliente. Pensa qual cliente você gostaria de atender. É o cliente que atua com música, né? De repente você é músico, você tem instrumento em casa, você gosta de tocar instrumentos e você quer atender o cliente que lida ali com música. No mercado digital tem cliente especialista em música para você atender. Ou de repente você gosta muito de pets, né? Você adora cachorro e tudo mais. Tem cliente no mercado digital que é especialista no ramo pet para você atender. Tudo que você imaginar, tudo que você pensar, que você gosta de fazer, que você gosta, né, de ter contato, que você gosta de conversar, que você gosta de estudar, vai ter um cliente que fala sobre esse assunto, um cliente que atua nesse mercado para você atender. E aí a sua advocacia, ela deixa de ser um peso, deixa de ser aquela coisa chata, aquela coisa rigorosa, passa a ser uma coisa muito mais prazerosa. Você vai ficar feliz de atender e ajudar os seus clientes. Pode ter certeza que a sua advocacia nunca mais será a mesma, tá? E quando é melhor você se especializar nos clientes do mercado digital? Depende. Qual que é a sua pressa para mudar a sua advocacia? Você hoje está satisfeito com os seus resultados? Você está satisfeito com a sua advocacia? Você não tem pressa para mudar realmente o cenário da sua advocacia? Então, beleza, você pode ir se especializando aos poucos, você pode ir fazendo essa transição aos poucos. Agora, se você não aguenta mais, se você está disposto, né, você está no ponto de desistir realmente da advocacia, eu diria que já passou da hora, né? Já passou da hora. Mas vamos correr atrás aí. Ainda dá tempo de correr atrás desse prejuízo, né? O melhor momento para você se especializar no mercado digital é o momento que você decidir que é o momento para você, que é o momento em que você quer realmente fazer essa transição e começar a advogar para esses clientes. Você poder, como é que fala? Eu esqueci a palavra. Hoje, com as palavras, eu tô terrível, né? Mas no momento que você puder realmente desfrutar das belezas, das maravilhas de advogar para esses clientes do mercado digital.
E existe alguma exceção quando se especializar no mercado digital? Especializar nos clientes do mercado digital não é bom para sua advocacia? Será que existe alguma situação? Olha, eu diria que existe um ponto assim que quando que se especializar no digital não é bom para você, não é bom para sua advocacia. Você não vai ser autoridade, talvez, entre os seus amigos e os seus familiares, tá? Isso é uma coisa que talvez você sinta aí. E entre outros advogados também, porque você vai ser justamente aquele advogado que não tem nada de advogado, que não tem cara de advogado, que não fala como advogado, mas que atua na advocacia. É realmente muito diferente, assim, a forma de atuação, a forma de atender os clientes, e você vai perceber essa mudança em você também. Porque é aquela coisa de você não vai ter que forçar alguma coisa só por conta da sua profissão. Você não vai ter que escolher as roupas que você usa por conta da sua profissão. Você não vai ter que, né, mudar a sua forma de falar, as palavras que você usa por conta da sua profissão. Você pode esquecer tudo isso. Muitas vezes eu me sentia dessa forma na advocacia tradicional, que eu tinha que ficar me policiando ali, o que eu ia falar, como eu ia falar, que roupa eu ia usar, que calçado eu ia usar. Eu ficava sempre, qual corte de cabelo eu ia usar, com maquiagem, tudo, né? Mulherada às vezes acaba sofrendo um pouquinho mais. Então eu ficava sempre me policiando ali, tentando me encaixar naquele mundo da advocacia tradicional. Mas isso foi só até eu realmente perceber que aquilo não era para mim, que aquilo não era eu, que eu estava tentando realmente ser outra pessoa só por conta da minha profissão, só por conta do que eu fazia na advocacia. E eu não gostava nem um pouco disso. Você ter que ser outra pessoa só por conta da sua profissão. Para mim, não era uma coisa boa, não era o que eu queria para minha vida e para minha advocacia. Então, esse é um outro benefício, uma outra vantagem que você vai perceber advogando para esses clientes do mercado digital.